Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nosso episódio de hoje é sobre políticas para a primeira infância, um tema de grande relevância e que tem obtido destaque nas ações promovidas pelo Tribunal e sobre o qual nosso convidado é especialista em nível nacional. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do meu amigo Patrick Rafael Comparoni, chefe da seção de produção de conteúdo aqui na Escola de Contas, tenho o prazer de receber Gilson Araújo. O nosso convidado é doutor em políticas públicas, pós-doutorando pela FGV e pesquisador associado à USP. Integrou o Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, coordenou auditorias governamentais de alcance nacional e acompanhou diretamente municípios na construção de suas políticas para a primeira infância. Fundador do Centro Gilson Araújo, hoje forma gestores e articula redes municipais em todo o Brasil. Atualmente, no Poder Executivo, é coordenador da plataforma Piauí Primeira Infância. Gilson, seja bem-vindo e muito obrigado por participar do Pod Contas. Eu que agradeço o convite e falar desse tema que perpassa toda a minha vida pessoal, profissional, acadêmica, então é sempre um prazer. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação, Gilson. E vamos começar a nossa conversa hoje falando de um tema que a gente já tratou em outros podcontas aqui relacionados à primeira infância, é a questão da fragmentação, né? Em muitos governos, a primeira infância ela aparece fragmentada entre saúde, educação e assistência social. Como que você vê a importância de integração dessas áreas, além, obviamente, de outras frentes, né, como orçamento, para construir políticas públicas mais efetivas para as crianças? Como que você vê esse caminho para essa construção? Eu costumo dizer que a criança é uma só, o Estado que é dividido, né? A gente dividiu o Estado em caixinhas para melhorar a organização do governo federal, de estados e municípios. Mas o desenvolvimento infantil, ele depende simultaneamente de educação, saúde, proteção social, nutrição, a família, segurança, as condições de vida, meio ambiente. Por isso que quando cada setor trabalha isoladamente, corre o risco de atender apenas uma parte das necessidades daquela criança. Uma consulta de saúde, por exemplo, pode identificar um atraso no desenvolvimento daquela criança, mas sem o diálogo com a educação, essa informação ela pode não se transformar em um cuidado efetivo. O que eu mais vejo hoje são professores, por exemplo, muito frustrados porque eles não conseguem desenvolver e dar as habilidades para aquelas crianças que eles planejam, porque eles não conseguem, não têm capacidade técnica, porque realmente não têm competência para isso, de resolver aqueles problemas das crianças que muitas vezes estão associados à saúde, à proteção social. Então, uma criança que não faz as refeições em casa e que faz a única refeição do dia na escola, ela não vai se desenvolver da mesma forma que as outras crianças. Por isso, a intersetorialidade ela surge justamente para enfrentar essa fragmentação, permitindo assim construir essa visão integral e integrada das crianças e das suas famílias, né? E um ponto que você trouxe que eu acho muito importante a gente mencionar, que é o orçamento, né? Porque não basta que cada secretaria tenha boas intenções. A gente vê muito isso, os secretários, gestores, técnicos, querendo fazer muito, mas é preciso que planejamento e financiamento estejam alinhados, porque quando o orçamento incorpora a lógica da primeira infância, a agenda deixa de depender apenas da boa vontade daquele gestor para ganhar condições, né, de continuidade, de efetividade. Então, no fundo, integrar essas políticas significa reconhecer que nenhuma secretaria, nenhum gestor sozinho consegue produzir os resultados que as crianças e suas famílias precisam. Perfeito, Gilson. Nessa esteira aí de governança intersetorial que você mencionou e de ver a criança como algo integral, né? A gente traz aqui no nosso Podcontas muita questão prática. A gente tem muitos ouvintes que são gestores públicos, né? Então, eu queria te perguntar, na prática, como fazer saúde, educação, assistência social e orçamento trabalharem juntos, da perspectiva do município? Como que pode isso ser aplicado na prática? Olha, eu quero começar dizendo que a intersetorialidade não acontece por decreto. Às vezes o prefeito, né, o secretário pensa que basta um decreto, uma lei
para a intersetorialidade acontecer, para esse olhar integrado da criança acontecer. E a prática que eu tenho visto em municípios no Brasil inteiro é que isso não funciona. O primeiro passo, na realidade, é a construção de uma agenda comum, né? Todos os setores precisam compartilhar objetivos, entender que trabalham para o mesmo público, as crianças e suas famílias. Não raras vezes eu chego no município e quando coloco secretários, pelo menos de educação, saúde e assistência na mesma mesa, a sensação que eu tenho é que pela primeira vez eles estão ali discutindo aquele tema, né? Quando você para pensar que até os dados são diferentes das secretarias, quando na realidade eles estão discutindo a mesma criança, né? Não existe a criança da educação, a criança da saúde, a criança da assistência social. Então, o primeiro passo, a construção dessa agenda comum. O segundo passo, eu entendo que seja criar espaços permanentes de coordenação. Então, o próprio marco legal da primeira infância traz comitês intersetoriais como uma boa prática. É importante que esses comitês existam e que esses comitês funcionem efetivamente, né? Da mesma forma, não basta só criar, né? Há a necessidade de efetivar o que a gente chama de governança colaborativa, né? Essa interação, essa articulação entre educação, saúde, assistência e todas as demais áreas, essa articulação também entre os diferentes níveis de governo, governo federal, governo estadual e municípios, e o diálogo com a sociedade. Por fim, eu acho que a gente precisa falar em qualificar essa gestão pública, qualificar essas políticas públicas a partir de dados, metas. Então, a gente vive na era da política pública baseada em dados e evidências. Não dá mais para pensar em políticas públicas com base em achismo ou porque o município vizinho fez, né? A gente precisa entender que as políticas públicas precisam ser planejadas e executadas com base nos dados, com base no que a ciência tem produzido sobre aquela política. E falando de ciência, eu trago estudos importantes do Núcleo Ciência pela Primeira Infância, do próprio professor Fernando Abrúcio, que é uma referência para mim, professor da Fundação Getúlio Vargas, de que a intersetorialidade ela costuma acontecer na prática, quando os profissionais percebem que a escola, por exemplo, ela não vai conseguir resolver o problema sozinho de vulnerabilidade social, de saúde mental, de violência familiar. Em outras palavras, a pergunta, né, para esses profissionais deixa de ser de quem é esse problema e passa a ser como que nós vamos resolver isso juntos. Então, quando o próprio profissional que está lá na ponta, né, o que a literatura chama de burocratas de nível de rua, entendem que sozinhos eles não vão conseguir resolver esses problemas e que ele precisa bater ali em outras secretarias e pedir ajuda para construir essa solução conjunta, a gente costuma ver a intersetorialidade realmente acontecer na prática. Muito importante, Gilson. E trazendo agora um pouco da sua experiência no Poder Executivo e falando um pouco dos entes, né? Como que você vê a atuação dos estados junto aos municípios na implementação das políticas de primeira infância? E de que maneira os estados podem contribuir para fortalecer essa agenda e incentivar sua priorização pelos governos municipais? Como que você vê essa relação entre os entes? É muito importante essa pergunta, porque a gente sabe que no federalismo brasileiro há competência de maior parte das políticas da primeira infância são dos municípios. E por muito tempo os estados se viram ali perdidos, né, nessa disputa de competência. Então a gente tinha o governo federal com muitos programas, muitas ações, e realmente é o ente que no federalismo brasileiro que tem a maior quantidade de recursos, e por outro lado a gente via municípios que estão na linha de frente do atendimento às crianças, mas muito deles que possuem capacidades institucionais muito desiguais, né? E é por isso que surge esse papel estratégico dos estados, porque os estados eles têm funcionado como articuladores e apoiadores dos municípios. A literatura sobre governança colaborativa para a primeira infância diz
destaca exatamente essa função de coordenação dos estados, oferecendo apoio técnico aos municípios, promovendo formação continuada das equipes, disseminando boas práticas, criando sistemas de monitoramento, induzindo a elaboração de planos municipais pela primeira infância, estabelecendo incentivos financeiros. Então, a gente percebe muitos estados chamando para si essa responsabilidade, especialmente para pequenos municípios, né? Esse apoio estatal pode fazer toda a diferença. Eu costumo dizer, inclusive, que a qualidade da política pública da primeira infância depende não apenas da capacidade do município, mas também da cooperação entre os entes federados. Então, o Estado, como o Estado do Piauí, de onde eu falo agora, ele tem, por exemplo, induzido muitas políticas públicas da primeira infância e termina que essa agenda, por mais que seja, né, um pouco desconhecida, ou que municípios tenham dificuldade em implementar essa agenda, ela entra na agenda política dos municípios também, porque esses municípios estão vendo o Estado sempre se movimentar em razão dessa pauta. Gilson, um dos grandes desafios quando trabalhamos com políticas de primeira infância, políticas públicas de modo geral e planos decenais, é a perenidade. Como que você vê essa possibilidade de manter a continuidade e sustentabilidade de uma política dessa dimensão ao longo do tempo? Olha, essa talvez seja uma das maiores questões enfrentadas hoje no Brasil, inclusive a Subsecretaria da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, que foi criada e vinculada ao MEC no governo federal, tem discutido muito esses planos, né? Eles fizeram recentemente um levantamento da existência desses planos para a primeira infância, estaduais e municipais, inclusive recentemente divulgaram, né, esses dados. Então, eu entendo que a primeira infância ela precisa deixar de ser uma política de governo para se tornar uma política de Estado, e isso exige institucionalização. Então, principalmente para a gente de órgão de controle, a institucionalização da política muitas vezes passa, né, por uma lei. Então, quando existem leis, planos decenais, estruturas de governança, indicadores claros, orçamentos, mecanismos de monitoramento dessa política, a política ela ganha mais capacidade de sobreviver às mudanças de gestão. Eu falo agora na condição, né, de auditor do Tribunal de Contas, a gente vê muita mudança de gestão e as políticas sendo descontinuadas. Então, a gente precisa tentar garantir que não haja descontinuidade mesmo com essas mudanças. Os estudos sobre planos estadual e municipais da primeira infância mostram justamente que essa institucionalização fortalece a continuidade e reduz a dependência aí de lideranças individuais, porque isso acontece muito no Brasil. Uma liderança puxa essa pauta e termina que quando ela sai ou quando ela muda de setor, a agenda perde força, né? Então, essa sustentabilidade ela depende da institucionalização, ela depende de apoio político, depende de capacidade técnica das equipes. Então, a gente precisa pensar tanto nos gestores públicos no nível hierárquico, né, mais acima, mas também aquelas equipes técnicas e a participação da sociedade. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito, fazer com que as pessoas entendam o que é primeira infância, qual a importância da primeira infância e se sintam, né, partícipes da construção dessa política. Você comentou da sua experiência de auditor de Tribunal de Contas e acho que um dos grandes canais que a gente tem é essa troca de informações entre tribunais, né? Então eu queria compartilhar contigo, com os nossos ouvintes, eu até já mencionei em outro podcast, mas como é um projeto de longo prazo, acho que é importante a gente retomar isso. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto com o Tribunal de Justiça, a gente instituiu um prêmio, que é o Prêmio Plano Municipal pela Primeira Infância, em que a gente vai valorizar os municípios que implementarem projetos que envolvam essa formulação e fortalecimento de políticas públicas de primeira infância. Vai reconhecer aqueles que comprovarem experiência relacionados a essa criação, implementação e execução dos planos. Então, compartilhar contigo, vou colocar para os nossos ouvintes o link
dessa premiação que vai até o final do ano que vem, e também comentar contigo, você mencionou na outra resposta, a figura do professor Abruzzo, da FGV. A gente está com uma parceria com eles de um programa de residência que a gente vai lançar agora em breve, agora no início do segundo semestre, que é um programa que a gente vai trazer pesquisadores de mestrado e doutorado para fazer o acompanhamento de uma pesquisa voltada à primeira infância, que tem aplicação prática para os tribunais de contas. Então, é um outro projeto também que está sendo desenvolvido que demonstra a importância que os tribunais estão destinando para essa política pública, né, para essa área tão importante que a gente está tratando aqui hoje. Então, só fazendo esse compartilhamento de informações contigo e entrando já no foco da nossa próxima pergunta, que é em relação ao uso de tecnologia. A gente tem falado muito no acesso à tecnologia, né, nos tribunais de contas também, e como que você vê o uso dessa tecnologia para a gestão, você mencionou alguns dados, né, para a gestão dos dados da primeira infância. E aí, quando a gente fala de tecnologia, também perceber as capacidades entre os municípios, né, como que ficam os municípios menores, com menos capacidade administrativa, para implementar essas soluções tecnológicas mais robustas. Você entende que são saídas que estão de amplo acesso para todos os municípios, independentemente da capacidade deles? Como que você vê essa questão da tecnologia? Primeiro eu tenho que fazer um registro que eu tenho acompanhado todo o trabalho que vocês estão fazendo no Tribunal de Contas e estão de parabéns. Eu acho que a gente precisa, enquanto Tribunal de Contas, não só apontar erros, mas reconhecer também aquelas iniciativas que estão dando certo, até para servir de inspiração para outros municípios, outros entes, não só do estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. Essa é uma pauta ainda, né, relativamente nova e a gente tem ainda muita dificuldade de identificar boas práticas, até porque, e aí eu trago para outra ponto essencial que você trouxe, que eu venho da academia também, e eu acho que é muito importante a gente alinhar a prática com a academia, tanto a academia precisa, quanto os implementadores de políticas públicas, o sistema de controle precisa. E aí a gente, quando fala disso tudo, a gente precisa falar de dados, porque não se faz política pública e nem se faz ciência sem dados, e principalmente dados qualificados. Então eu costumo dizer que a tecnologia é a grande aliada, né, aqui dessa política, porque ela permite transformar aquelas informações, aqueles dados em ação. E esses sistemas integrados, eles podem ajudar a identificar as crianças que estão fora de creche, acompanhar a vacinação, monitorar vulnerabilidades, apoiar a tomada de decisões. E essa, inclusive, é uma das recomendações da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, né? A criação de sistemas de informação integrados, porque a gente vem numa lógica, desde o governo federal, e isso chega até nos municípios, que cada secretaria, cada ministério tem seu sistema. E aí a gente esquece que nós estamos falando das mesmas crianças, né? Então não faz sentido, não tem lógica que sistemas e plataformas e tecnologias da educação não conversem com a saúde, não conversem com a assistência social. A gente também tem que lembrar também que a tecnologia sozinha ela não vai resolver o problema, né? Então, o maior desafio que eu vejo, principalmente para pequenos municípios, não é comprar sistemas sofisticados. Eu fico vendo alguns municípios com essa preocupação, qual é o melhor sistema, né? E termina fazendo escolhas que não trazem muitos resultados. Eu entendo que o maior desafio é garantir pessoas capacitadas, processos organizados e o uso inteligente dessas informações. Porque o que eu vejo muito também é isso, municípios produzindo muitos dados, mas que não sabem o que fazer com eles, né? Então isso acontece muito nos tribunais de contas também, Bibiana, que a gente tem muitos dados e o que a gente vai fazer com todos esses dados, né? Como transformar esses dados em informações. Então, para esses municípios pequenos, eu entendo que a solução ela não precisa ser complexa. Muitas vezes ferramentas simples, o próprio apoio estadual, a gente tem alguns estados que estão apoiando os municípios com a disponibilização de ferramentas tecnológicas, consórcios regionais, plataformas compartilhadas, isso tudo pode produzir resultados mais sustentáveis aí do que grandes investimentos em sistemas caros.
Justo essa questão que você falou dos dados, é uma realidade mesmo. Os tribunais possuem uma base de dados muito ampla, disponível à sociedade, disponível para pesquisa, então fica um incentivo para que os pesquisadores utilizem cada vez mais esse acervo e produzam conhecimento que seja, né, útil para a sociedade de modo geral. A gente tem, inclusive, um concurso de monografias que é aberto anualmente, então vou pedir também para já divulgar aqui esse canal, para que as pessoas tenham acesso a essas informações também. Ouvindo a sua fala, a gente já caminhando agora para o final da nossa conversa, a gente percebe o quão engajado você é com essa causa, e isso transparece nos projetos que você desenvolve, né, a competência, o reconhecimento que você tem a nível nacional. Então, para encerrar a nossa conversa, já parabenizando pela sua dedicação com essa temática tão importante, eu queria perguntar como que a sua atuação com as políticas para a primeira infância mudou, se é que mudou, sua visão pessoal sobre infância e desenvolvimento humano de modo geral. Pergunta um pouco mais filosófica, né? E também se você gostaria de compartilhar alguma experiência que você destaca na sua trajetória para demonstrar que os trabalhos no segmento estão avançando e que essa temática vale a pena ser cada vez mais desenvolvida. Então, como forma de incentivo para os nossos ouvintes. Eu brinco sempre que eu tenho 3 filhos, então eu tenho um laboratório em casa de primeira infância, né? E eu falo de um local de muito privilégio, né? Meus filhos conseguem ter uma alimentação saudável, meus filhos conseguem viver em um lar que tem harmonia, em que a gente consegue oferecer para eles livros, brinquedos, diversão, amor, carinho, e sempre que eu estudo isso e que tento me aprofundar um pouco sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, a gente conclui o quanto isso é impactante, né, em toda a vida daquela criança, né? Então, a principal lição que eu aprendi, assim, que eu tento trazer para mim, sempre que eu estou estudando, sempre que eu estou conversando com alguém, é entender que no Brasil as desigualdades elas começam muito cedo. Desde cedo crianças sofrem racismo, desde cedo crianças passam fome, desde cedo crianças sofrem violência, e isso impacta a vida daquela criança, como ele vai se transformar no adolescente e no adulto. Mas eu não sou pessimista, eu acho que a gente tem avançado e a gente precisa entender também que é desse momento que a gente tem a maior oportunidade de transformar a vida dessas crianças. Então, a primeira infância, ela me ensina diariamente que o desenvolvimento humano é resultado dessas relações, do cuidado, dos vínculos e dessas oportunidades, né? E talvez a imagem assim, que mais me marque na minha trajetória é quando eu consigo colocar no mesmo espaço profissionais de diferentes áreas, educação, saúde, assistência, meio ambiente, sentado na mesma mesa, para pensar juntos a criança e a família, porque são nesses momentos que fica evidente para mim que nenhuma política pública é construída em um único setor de uma única cabeça. E isso traz, né, essa mensagem poderosa e que eu quero muito deixar aqui para todos nós que estamos pensando em primeira infância e todos que estão ouvindo, que cuidar dessa criança não é só cuidar do futuro, é cuidar do presente. Eu fico um pouco incomodado quando fala que a criança é o futuro do país. Não, a criança é o presente, ela é sujeito de direitos. A gente precisa pensar nas políticas públicas direcionadas a ela, mas sem sombra de dúvidas, quando uma criança tem seus direitos garantidos desde os primeiros anos de vida, não estamos pensando só na trajetória daquela criança, nós estamos ampliando aí as possibilidades de toda a sociedade. Por isso, a gente precisa investir na primeira infância. Os estudos científicos todos demonstram que esse é o investimento que tem o maior retorno, e a gente precisa entender que o que fazemos ou deixamos de fazer nos primeiros anos de vida vai produzir efeitos aí que podem acompanhar cada uma daquelas crianças por toda a sua vida. Com essa mensagem de otimismo, de importância de continuarmos tratando a primeira infância como prioritária e de modo integrado, encerramos a nossa conversa de hoje com o Gilson, agradecendo imensamente sua participação hoje, parabenizando o seu trabalho
falar que o trabalho desenvolvido ele tem reflexos em âmbito nacional e somos muito entusiastas de continuarmos avançando cada vez mais nessa temática, de modo conjunto. E aos nossos ouvintes, para que continuem acompanhando o nosso Pode Contas, sempre com temas relacionados à administração pública. E até a próxima.